Por mais que a gente tenha um discurso, enfim, da década de 1950, 1970, de uma agricultura convencional que precisaria do uso intensivo de agrotóxicos para a produção de alimentos, a gente já sabe que isso hoje não é mais verdade. A questão aqui é que se está financiando as indústrias de agrotóxico, essa é a questão central, né? A principal dificuldade seria a transição agroecológica. O que precisaria é de uma política pública de apoio a famílias que querem fazer essa transição. Bom, a agroecologia é muito mais do que só a forma de manejar os solos ecologicamente ou produzir alimentos e criações. É de forma mais sustentável. A agroecologia, para nós, é entendida como potencializadora de um outro sistema agrário, de um outro sistema agroalimentar, pensando aí na possibilidade, na necessidade da gente restabelecer a conexão entre o ser humano e natureza. E mais do que mudar o jeito de eu manejar o solo, eu estou falando também de mudanças nas relações sociais, nas relações de gênero, na defesa da reforma agrária, na produção de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, alimentos que sejam justos e acessíveis para toda a população brasileira, no combate ao racismo ambiental, ao racismo social, na demarcação das terras indígenas. Então, a agroecologia, se fosse só uma mudança no jeito de fazer agricultura, mas a gente pensa ela de forma mais ampla nessa transformação do sistema agroalimentar. Então, une aí campo e cidade em uma pauta que é essencial para toda a população, que é a alimentação. Eu diria que seria uma agricultura baseada nos conhecimentos mais antigos, né? E levando em consideração a integração entre solo, planta, agricultor e também a comercialização dessa produção, né? A gente diz que a parte da produção em si, nós temos técnicas que vão desde rotação de cultura, biodiversidade na questão dos cultivos, né? O respeito ao solo, as nascentes, né? A integração da propriedade com a natureza. A legislação da produção orgânica define que várias áreas estão dentro do que é definido como alimento orgânico, como produto orgânico. E aí permacultura, biodinâmica, agroecologia seria parte disso, né? Porém, o que a gente está vendo é que a agroecologia, ela vai pensar mais os sistemas de produção, o conjunto das dinâmicas produtivas, enquanto a produção orgânica ela está mais focada no produto. Que o produto final ele seja sem agrotóxicos, sem adubos de síntese química, sem outros produtos não permitidos pela legislação, né? Então, às vezes, a gente vai ter, por exemplo, alimentos produzidos em produção orgânica, mas em monocultura, sob plasticultura, em formas que, para quem trabalha com agroecologia, eles não seriam aceitáveis, porque a agroecologia, uma das bases, um dos pilares que organiza ela, é a biodiversidade, agro-socio-biodiversidade dos processos produtivos, né? Uma produção agroecológica, ela sempre vai ser orgânica no sentido das práticas que são ali utilizadas, mas nem sempre a produção orgânica ela é agroecológica. Porque como a gente disse que na produção agroecológica a gente precisa também mudar as relações sociais de produção, muito recentemente a gente teve denúncias de produtos orgânicos sendo produzidos a partir de trabalho análogo ao escravo. Então a gente sabe que ela não é suficiente para mudar esse sistema agroalimentar. Até porque produto orgânico hoje no mercado, ele é muito caro. Então, se a gente fala de um sistema agroalimentar como um alimento que seja justo e acessível, não dá para ser uma maçã que custa R$50 o quilo, né? Ela não é acessível para o conjunto da classe trabalhadora, para toda a população brasileira. Então, a grande diferença está aí, não é só uma substituição de insumos, né? Insumos químicos sintéticos por insumos orgânicos.
A gente precisa fazer isso sim, ambientalmente é necessário, mas há uma mudança política e ética também que a gente defende a partir da agroecologia. A partir do momento que você produz o alimento, vem a questão da sustentabilidade econômica, né? Então, a gente, para conseguir ter uma agricultura agroecológica, você tem que ter meios de comercialização que te propiciem essa sustentabilidade. Então, a gente busca a comercialização direta, vamos dizer assim, que a gente chama de circuito curto, né? Que seriam as feiras, a entrega de cestas, as compras institucionais, o PA e o PNAE, né? Que são políticas de compras institucionais. Então, isso nos propicia uma venda direta, né? Tanto ao consumidor como para o governo, por exemplo. Então, isso faz com que a gente tenha um preço justo, tanto para quem produz como para quem consome. Um dos desafios, né, e das possibilidades da agroecologia é a gente questionar a degradação causada por esse modelo da agricultura convencional, da agricultura industrial, desde a contaminação de solos, da água, das pessoas, a expulsão de trabalhadores e trabalhadoras do campo. A agricultura convencional, muitos pesquisadores e pesquisadoras têm assumido ela como uma negação da natureza, no sentido de destruir a agrobiodiversidade, modificar, inclusive, os ciclos, né? Os ciclos das plantas, os ciclos dos animais, no sentido de artificializar muito essa produção. Desde Darwin, né, ele já falava isso para os ecossistemas em geral, né? Quanto mais complexos, diversificados, mais eles são resistentes, têm capacidade de se adaptar, né? Então, como a gente vive um contexto de mudanças climáticas, com eventos climáticos extremos, a capacidade dos agroecossistemas serem resilientes, resistirem a esses eventos climáticos extremos é algo muito importante. Então, a agroecologia, pelo seu princípio de garantir o máximo de diversidade, ela faz uma diferença muito grande nisso, né? E além disso, uma série, né, eu falei dos agrotóxicos, mas uma série de outros produtos químicos de alta solubilidade, com níveis de toxidez variados, né, que são permitidos naturalmente na produção convencional, na produção agroecológica e orgânica eles não são permitidos, né? Então isso faz muita diferença, seja em termos de contaminação dos recursos naturais, de preservação, de qualidade e saúde ambiental, mas também em termos de resíduos desses produtos tóxicos e etc. nos alimentos que chegam até os consumidores e, portanto, para a saúde humana do consumidor final e, além disso, e fundamental também, a saúde da família agricultora que, quando usando agrotóxicos e essa diversidade de produtos, vai ter contato com esses produtos tóxicos e correndo aí diversos riscos de saúde. O investimento para você fazer uma produção agroecológica é baixo, né? Geralmente tu não precisa ter um investimento muito alto em maquinário. A questão dos insumos são muito mais baratos, né, do que o insumo convencional, né? Você utilizar fertilizantes, utilizar agrotóxicos, né? Então a gente utiliza adubo como cama de aviário, nós utilizamos caudas para combater doenças e pragas. Então você consegue produzir de uma forma mais sustentável economicamente. A gente tem formas de fazer o controle biológico e colocar plantas, por exemplo, plantas que possam ser repelentes de insetos, incentivar a variedade de espécies ali, né? Porque mesmo que apareça um inseto predador ou um fungo, eu não tenho uma grande monocultura da mesma planta. Quando eu tenho diversidade, uma ou outra planta vai ser atacada ali, mas pensando na renda, né, da família agricultora, ela pode não estar comprometida porque ela tem outros produtos ali na sua produção. Então a gente tem uma infinidade de formas de trabalhar
esse equilíbrio de práticas, desde a utilização de caldas, de biofertilizantes, de práticas, né, de cobertura do solo que vão permitir a diminuição, né, essa porta aberta para a entrada de espécies espontâneas, fungos e bactérias. Tem um livro, inclusive, que chama Plantas Doentes pelo Uso dos Agrotóxicos, que o Chabousseau aponta isso, né, que a gente chama de teoria da trofobiose, que quanto mais agrotóxico eu utilizo, mais eu deixo a planta desestabilizada fisiologicamente e ela é um atrativo, então, para o ataque de bactérias, fungos e insetos. E aí, se ela está atacada por insetos, eu vou utilizar mais agrotóxicos para combater aqueles insetos, mais agrotóxico vai deixar a planta mais desestabilizada e eu não consigo sair desse ciclo, né? Os alimentos orgânicos, eles inclusive duram mais do que os convencionais. Os alimentos convencionais, eles crescem mais rápido, eles têm mais água, eles têm menos estrutura. Você vai adquirir um alimento convencional orgânico, depois de alguns dias o convencional está se deteriorando e o orgânico dura mais. Por mais que a gente tenha um discurso, da década de 1950, 1970, de uma agricultura convencional que precisaria do uso intensivo de agrotóxicos para a produção de alimentos, a gente já sabe que isso hoje não é mais verdade e é o que mais nos perguntam, né? Se é possível produzir agroecologicamente em escala. Além de ser possível, é necessário, porque a produção convencional não tem atendido à alimentação da população mundial, mas se a gente quiser falar da população brasileira, né? Tem estudos recentes aí feitos durante a pandemia. O Inquérito Nacional sobre a Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 mostrou que em 2022, 33 milhões de pessoas estavam passando fome no Brasil. Isso é mais de 15% da população brasileira. Aproximadamente 58% dos lares brasileiros com algum nível de insegurança alimentar. Quando se pergunta da necessidade da utilização de agrotóxicos, a gente tem que olhar e dizer que a agricultura convencional ela não tem resolvido a questão do acesso à alimentação pela população. Então, é necessário uma outra base. A gente tem dados do IBGE desde o Censo Agropecuário de 2006 que mais de 70% da comida que vai para a mesa dos brasileiros e das brasileiras vem da agricultura familiar. Não quer dizer que a agricultura familiar seja totalmente agroecológica ou orgânica, mas isso nos dá pistas da possibilidade da gente transformar em escala uma produção agroecológica. O trabalho a partir da agricultura familiar, que é quem alimenta então a população brasileira, da gente fazer processos de conversão da forma de produzir, passar por um processo de transição agroecológica. Se alguém que vai assistir este programa acredita verdadeiramente, que sem agrotóxico não se produz alimento, eu recomendo, de maneira muito sincera, se informe, vá verificar. Porque eu desconheço algum alimento que nós já não tenhamos em algum lugar do mundo produção orgânica, portanto sem uso de agrotóxico, com produtividades consistentes, importantes. É possível alimentar toda a população do mundo sem usar agrotóxicos? É possível, sim. Veja, se nós usarmos todas essas terras agrícolas que nós temos, produzindo alimentos sem o uso de agrotóxico, inclusive usarmos aqueles mais de 20, não sei quantos milhões de hectares que nós temos de áreas degradadas só no Brasil e nós convertermos elas para áreas produtivas, isso a agroecologia tem respostas sobre como faz. É possível, através da agroecologia, converter todas essas áreas hoje degradadas em áreas agrícolas de produção de alimento, e sem o uso de agrotóxico. O que pega muito no
no debate internacional, né, é em torno de questões políticas, de interesses, né, de grandes empresas. Por exemplo, os agrotóxicos aqui no Brasil, né, os estados em geral, Santa Catarina inclusive, né, eles têm isenção de impostos, né, para serem produzidos. A alegação é porque se não fizerem isso, os alimentos vão ficar mais caros, né? Ora, mas poderia-se pegar esse recurso que se gasta com esse agrotóxico e dar ele para os agricultores que desejam produzir e conseguem produzir sem agrotóxico, e assim esse alimento ele poderá ser mais barato do que já é, não é? A questão aqui é que se está financiando as indústrias de agrotóxico, essa é a questão central, né? Não há dúvida, do ponto de vista agronômico, isso está já bastante pesquisado, estudado, tem artigos, enfim, está sobrando. Para quem quiser se informar, é possível produzir alimentos com produtividades semelhantes às produtividades convencionais, com custos semelhantes aos custos convencionais, né? E, portanto, é uma questão de construir esse caminho, né, para além dos interesses econômicos e políticos de grandes forças que impedem, né, que hoje esse caminho avance. E eu diria que a principal dificuldade seria a transição agroecológica. Aquelas famílias que querem deixar de produzir convencional e começar a produzir orgânico. A propriedade ela passa por um período de transição, né? Ele vai sofrer com pragas e doenças, ele vai ter muita incidência de praga, muita incidência de doença, até que o sistema ele se reequilibre. Isso vai trazer muitas dificuldades produtivas para a família. O que precisaria é de uma política pública de apoio a famílias que querem fazer essa transição, né? Porque as famílias que não têm condições econômicas de, nesse período de transição até receber a sua certificação, de se manter na atividade, acabam desistindo. Tem muitas agriculturas nesse Brasil que é um continente, né? Não dá para a gente produzir a mesma variedade de milho na mesma época do ano, se a gente está falando de Santa Catarina ou se a gente está falando do Maranhão. Os conhecimentos já estão entre as comunidades, a gente precisa valorizá-los. Mas os principais desafios talvez passem pelas políticas públicas, pela necessidade da existência de programas que fortaleçam a produção desses alimentos, a distribuição desses alimentos, né? Então, o incentivo a feiras locais, a formas de comercializar mais próxima, né, do local de produção, que isso vai ajudar no barateamento do preço. O incentivo aos programas institucionais, a possibilidade das famílias agricultoras produzirem, comercializarem para abastecer restaurantes populares, as escolas públicas, créditos, demandas por créditos específicos para a produção orgânica, para a produção agroecológica. Então, acho que esses são mais desafiadores do que o processo produtivo em si, porque milenarmente a gente já produz dessa forma e vai enriquecendo esse processo com o avanço científico e tecnológico. Não suponha, não conclua sem uma pesquisa cuidadosa que o alimento orgânico agroecológico ele é necessariamente mais caro. Vá às feiras, vá aos espaços onde os agricultores comercializam diretamente e você verá que esses alimentos eles estão num preço muito semelhante ao alimento convencional com agrotóxico, etc., no supermercado, em outros espaços. Então, esse movimento, né, de fazer essa busca, fazer essa procura, comprar esses alimentos, já é um grande estímulo porque vai fazer com que o agricultor venda e ele vendendo mais, ele pode produzir mais e assim se sentir mais estimulado a continuar produzindo e a roda ela vai girar no sentido positivo nesse sentido, né?